Você acha que conhece o Egito? Monumentos que narram a origem da humanidade, oásis escondidos no deserto e uma mistura surpreendente de tradição e modernidade. Um país fascinante, com uma vida noturna vibrante e cenários de tirar o fôlego. Mas e se eu te dissesse que a visão que você tem do Egito pode estar completamente errada? Neste vídeo, eu vou revelar fatos que ninguém te conta sobre o Egito. Coisas que vão te surpreender, te fazer questionar e, quem sabe, mudar tudo o que você pensa sobre esse lugar tão enigmático. Eu sou o Alan e aqui no meu canal te levo para além das aparências. Vamos começar? Sabe aquele Egito dos filmes, cheio de pirâmides, camelos e faraós? Ele existe sim, mas o que ninguém te conta é que o Egito vai muito além disso. Imagine um lugar onde o antigo e o moderno caminham lado a lado. É exatamente essa a essência do Egito. Enquanto todo mundo fala das incríveis pirâmides de Gizé e das ruínas majestosas dos templos, pouca gente comenta sobre outro lado fascinante do país. No Egito, você pode estar admirando um monumento milenar pela manhã e, à tarde, passeando entre arranha-céus no Cairo ou visitando centros comerciais supermodernos. O Egito é um país que preserva com orgulho as raízes dos antigos faraós, mas que também está se reinventando em alta velocidade. Quem chega esperando apenas areia e história acaba se deparando com inovação e tecnologia. A capital, Cairo, é uma metrópole gigantesca e cheia de vida. Por lá, você encontra de tudo, desde os mercados tradicionais, como o famoso Khan el-Khalili, até bairros modernos com prédios espelhados e restaurantes incríveis. E não para por aí. Cidades como a nova capital administrativa, que ainda está em construção, mostram como o Egito está investindo pesado no futuro. E se você curte vida noturna, prepare-se para se surpreender. O Egito tem bares, boates, rooftops com vistas espetaculares, especialmente às margens do rio Nilo, em cidades como Cairo e Alexandria. Ah, e a internet? Rápida e acessível, conectando o país cada vez mais ao mundo digital. No Egito, negociar não é só uma questão de economizar alguns trocados. É uma tradição, uma arte e, acredite, uma parte essencial da cultura local. Nos mercados tradicionais, como o famoso Khan el-Khalili, petinchar é quase obrigatório. Mas não é só sobre o preço, é sobre a experiência. Enquanto negocia, você pode acabar trocando histórias, dando boas risadas e, quem sabe, até ganhando um chá do vendedor como parte do jogo. É um momento que vai além do comércio, criando conexões e memórias inesquecíveis. E não pense que isso acontece só nos mercados. Serviços como táxis também entram nesse esquema. A maioria dos taxistas não usa taxímetro, então você já pode ir preparado para negociar o valor da corrida. No começo, pode parecer desconfortável, especialmente se você não está acostumado com essa prática no seu país de origem. Mas, com o tempo, você pega o jeito, e algumas pessoas chegam até a se divertir com o processo. Ah, e uma coisa é certa: o preço inicial quase nunca é o preço real. Isso abre espaço para quem adora uma boa barganha. Além disso, participar dessa tradição é como entrar em um pedacinho vivo da história do Egito. É uma prática que atravessa séculos e continua viva até hoje. Então, se você está planejando uma viagem para o Egito, prepare-se. Negociar é mais do que comprar algo por menos. É viver uma parte autêntica da cultura local e levar para casa muito mais do que souvenirs, histórias e experiências que ficarão com você para sempre. Agora, claro, nem tudo é tão simples quando se trata de negociar no Egito. Para quem não está acostumado com esse tipo de interação, pode parecer complicado ou até um pouco chato no começo. Às vezes, você pode sentir que está sendo pressionado ou que o vendedor é insistente demais. Mas é importante lembrar que isso é só uma questão de perspectiva.
Os egípcios não enxergam a negociação como algo desrespeitoso ou negativo. Para eles, é quase um jogo, uma brincadeira cultural, e eles esperam que os turistas também entrem na diversão. Então, se você encarar a negociação com leveza e um sorriso, pode transformar esse processo em uma experiência divertida e até lucrativa. E o trânsito? Bem-vindo ao caos organizado. Outra coisa que não te contam sobre o Egito é o trânsito, especialmente no Cairo. Imagine ruas lotadas, com centenas de pessoas e veículos disputando espaço, como se estivessem em um balé improvisado. Se você já achava complicado dirigir na sua cidade, o Egito eleva isso a outro nível. Nas grandes cidades, o trânsito é tão caótico que parece não ter regras. Sinais de trânsito são raros, faixas de pedestre quase inexistem, e ainda assim, de alguma forma inexplicável, tudo funciona. É impressionante como os motoristas egípcios conseguem se entender nesse caos organizado. Enquanto isso, os pedestres atravessam no meio dos carros como se fosse a coisa mais natural do mundo. O som das buzinas é constante, o que pode ser estressante para alguns. Mas para muitos, isso acaba se tornando parte do charme local, uma agitação que reflete a energia vibrante do país. E você acha que encararia de boa essa confusão? Ou só de pensar nesse caos já dá uma agonia? Comenta aí. Quem sabe você não descobre que até o trânsito do Egito pode te conquistar, ou pelo menos te arrancar boas histórias para contar. Antes que você se assuste com o trânsito caótico do Egito, vou te contar uma coisa. Apesar de todo o barulho e aparente desordem, muitas pessoas dizem que com o tempo você acaba se acostumando. Alguns até acham divertido. Bem, não sou exatamente um fã, mas não dá para negar que é impressionante. É como um jogo de corrida em tempo real, onde perder o controle pode ser um problema sério. Mas o que mais surpreende é a habilidade dos motoristas egípcios. Quando você pega um táxi ou Uber no Cairo, a experiência é quase uma atração turística. Você atravessa ruas estreitas, passa por bairros movimentados e descobre aos poucos o ritmo desse caos organizado. Mas o Egito não é só isso. Depois de encarar o trânsito e aprender a negociar como um local, você começa a descobrir um lado inesperado do país. Claro, o Egito é conhecido por seus desertos intermináveis e dunas gigantescas, mas o que pouca gente sabe é que ele abriga algumas das paisagens mais surpreendentes que você já viu. As praias do Mar Vermelho, por exemplo, são de outro mundo. Águas cristalinas e recifes de corais transformam o litoral egípcio em um paraíso tropical. Lugares assim são verdadeiros refúgios, perfeitos para relaxar depois de um dia explorando a rica história do país. E não podemos esquecer os oásis escondidos no meio do deserto, como o incrível oásis de Siwa. Imagine um lugar que parece uma miragem. Palmeiras, lagos salgados e fontes naturais em plena imensidão árida. É surreal pensar que tanta vida pode existir em um ambiente tão desafiador. O Egito é assim. No mesmo dia, você pode explorar templos milenares e, no seguinte, se deitar sob o sol em uma praia paradisíaca com o mar azul aos seus pés. Essa mistura única de deserto, história e natureza faz do Egito um destino que vai muito além das expectativas. E você, já imaginou explorar essas joias escondidas? Conta aí nos comentários o que mais te surpreendeu sobre o Egito. Quem sabe seu próximo destino não seja para lá? Essa mistura é o que torna o Egito tão único. Você pode estar sob o calor sufocante do deserto pela manhã e em poucas horas relaxar à sombra de um oásis ou mergulhar nas águas cristalinas do Mar Vermelho. É uma experiência que poucos lugares no mundo podem oferecer. Claro, como tudo no Egito, essas paisagens incríveis vêm com seus desafios. Muitos desses oásis e praias paradisíacas estão longe dos grandes centros urbanos. Se você quiser explorar essas belezas ocultas, terá que se preparar para algumas viagens. Mas convenhamos,
Vale a pena. Afinal, não é todo dia que você pode dizer que mergulhou em um dos mares mais bonitos do mundo ou que explorou um oásis no meio do deserto. O Egito é perigoso para mulheres? Esse é um ponto que gera muitas dúvidas e discussões. Na internet, circula bastante a ideia de que o Egito pode ser um lugar perigoso para mulheres. Mas será que é mesmo? A resposta não é tão simples. Primeiro, é importante lembrar que, infelizmente, ser mulher é um desafio em qualquer lugar do mundo, mesmo nos países considerados mais seguros. No caso do Egito, viajar sozinha exige alguns cuidados, mas isso não significa que seja inviável ou que a experiência não possa ser positiva. Com as precauções certas, você pode explorar o país de forma tranquila e aproveitar a viagem. Algumas áreas, especialmente as mais movimentadas e menos turísticas, podem apresentar riscos, como assédio verbal. Mas, em geral, as regiões turísticas são bem preparadas e possuem segurança reforçada. Dicas importantes para mulheres que querem viajar ao Egito. Respeite os costumes locais. O Egito é um país de maioria muçulmana e, em muitas áreas, mais conservador. Vestir-se de forma respeitosa, cobrindo ombros e joelhos, é uma forma de se adaptar e evitar olhares indesejados. Escolha bem os lugares para visitar. Prefira áreas turísticas, que são mais seguras e já acostumadas a receber visitantes estrangeiros. Considere guias locais confiáveis. Se for explorar regiões menos conhecidas, ter a companhia de um guia pode tornar sua viagem mais segura e informativa. Esteja atenta aos arredores. Como em qualquer lugar, fique de olho nos seus pertences e evite andar sozinha em áreas pouco movimentadas. O mais importante é o planejamento. Viajar sozinha pelo Egito exige cuidados, mas não precisa ser motivo de medo. Muitas mulheres relatam experiências incríveis no país, e seguindo algumas precauções básicas, você também pode aproveitar ao máximo. Planejamento é a chave. Viajar sozinha pelo Egito requer atenção, mas não precisa ser motivo de medo. Muitas mulheres já tiveram experiências incríveis por lá, e você pode ser a próxima. Agora eu quero saber, você já pensou em visitar o Egito? O que mais te chamou a atenção nesse país fascinante? Deixe a sua opinião nos comentários e, claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!